Eu analisei mais de 10 livros de astrologia tradicional e esses pontos que eu vou falar nesse vídeo são os principais pontos que eu consegui extrair sobre a casa 3 do nosso mapa. De acordo com os autores árabes e até mesmo os anteriores do período helenístico, é muito comum eles se referirem à casa 3 sobre os irmãos. E quando a gente pensa mais sobre isso, né, ele vai tratar sobre as pessoas que estão no nosso dia a dia, sobre as pessoas que estão no nosso cotidiano, de um modo geral. A astrologia moderna, ela vai tratar muito sobre a questão da comunicação, né, sobre essas questões mais de aprendizado. Sim, isso também está dentro das temáticas da casa 3 da astrologia tradicional. Só que a casa 3, por ela ser uma casa tão abrangente, ela vai ter sobre ela várias temáticas que é bastante difícil a gente conseguir condensar em um tópico fechado, sabe? Mas, de modo geral, os que eu vou falar aqui nesse vídeo são os principais que a gente tem. Caso você ainda não me conheça, eu me chamo Gabriel e aqui falamos sobre astrologia tradicional. Se você quer saber mais sobre consultas e formas de atendimento, o link tá aqui na descrição do vídeo aqui embaixo. E também, caso você queira aprender mais sobre astrologia tradicional, conheça a comunidade Aurora, também tá aqui no link da descrição. É só R$14 por mês e lá tem inúmeros conteúdos sobre a casa 3 e sobre as outras casas também que eu tô seguindo nessa ordem pra gente ter uma série sobre as casas, uma série bastante aprofundada sobre cada casa do mapa astral de acordo com a astrologia tradicional. Então assim, pra gente começar, algo que me impressionou bastante, desde o desenvolvimento da astrologia, que começou lá na Mesopotâmia e foi, né, se desenvolvendo ao longo aí dos séculos e dos milênios, né, ela caiu nas mãos, né, de culturas monoteístas. Então a gente pega os árabes, né, um período mais posterior, e ainda mais pra frente ainda a gente pega os cristãos, né, como você pega, né, o William Lilly, por exemplo, né, que é um autor cristão. De forma muito curiosa, a casa 3, ela ainda carrega esses significados da casa da deusa. E aí é algo que me impressionou bastante, porque mesmo a astrologia ela tendo sido permeada por essas diversas culturas, né, que tratam de um único deus e de um deus bastante masculino, digamos assim, né, esse simbolismo da casa 3 como a casa da deusa, ele permaneceu bastante intacto ao longo aí dessas gerações de astrólogos que foram desenvolvendo a astrologia. Então isso é uma questão que chama atenção, já pelo fato de que, né, como uma coisa tão divergente de uma cultura conseguiu sobreviver, né, sem ser distorcida no seu core, né, na sua essência. A casa 3, então, ela vai falar da casa da deusa. Então, ao passo que a gente tem oposição com a casa 9, que é a casa de Deus, né, que vai falar de grandes religiões, de religiões que são voltadas, né, a buscar um Deus que habita, né, em um lugar inacessível, que é um Deus que é inefável, né, que é um Deus que é um mistério, digamos assim, né, a ser conhecido. A casa 3, por outro lado, ela vai falar sobre encontrar o divino no cotidiano, encontrar os simbolismos de Deus, né, nas pequenas coisas do dia a dia. E isso por si só é um simbolismo muito bonito, porque remete bastante a saberes populares, as orações das avós, essas coisas assim. Então, Casa 3 tem bastante essa questão da cultura, da tradição, na verdade, né, que existe, né, sabedoria empírica, né, de um grande conjunto de pessoas, né. Então, todas essas questões permeiam também na Casa 3 do mapa astral, de acordo com a astrologia tradicional. Então, a Casa 3 também, ela vai tratar sobre esses assuntos que permeiam o nosso cotidiano, sobre os nossos parentes, sobre os nossos irmãos, sobre os nossos primos. Majoritariamente, a casa 3 ela vai tratar sobre os irmãos. Tanto que tem cálculos de lotes referentes à casa 3 que tratam em relação à quantidade de irmãos, a qualidade da relação com eles, e também trata de possíveis prejuízos que nossos irmãos vão sofrer também. Então, por exemplo, é possível calcular o tempo de vida dos nossos irmãos de acordo com o nosso mapa. Então, são questões bastante interessantes que também permeiam, né, esse lugar do mapa. Então, trazendo para um período mais contemporâneo, a gente pode pensar também na casa 3 como deslocamentos que a gente faz no dia a dia. Então, se eu pego o carro e eu vou trabalhar,
é um assunto de casa 3. Então, se eu pego um metrô, se eu pego um ônibus, se eu pego um Uber, algo assim, tá? São questões que nos remetem diretamente à casa 3, tá? Então, por exemplo, se você estiver em uma revolução solar com um maléfico na 3, por exemplo, você pode ter problemas com os vizinhos, você pode ter problemas com ônibus, com o seu carro. Então, né, são questões que vão trazer algum tipo de prejuízo ou algum tipo de dificuldade para o ano de modo geral, tá? Então fica aí a dica, né, para você olhar na sua revolução solar. Aí também nós teremos a questão dos influenciadores digitais e também das redes sociais em si, tá? Que são questões que também permeiam hoje em dia o nosso cotidiano. Então, os nossos reels, nossos stories que a gente publica e que a gente consome também. E é muito curioso que a gente vê, né, como a questão dos stories, ela permeia completamente o cotidiano da gente, né? Então, é uma temática super de casa 3 também, né? Então, ainda falando sobre a questão das mídias, a gente pode pensar também em um conceito mais expandido das mídias como um todo, não só das redes sociais, né? Mas a gente pode falar também sobre a TV, o rádio, o jornal, né? A mídia impressa, a mídia televisiva. Então, todas essas questões também permeiam os assuntos que falam da casa 3. Então, o jornal que a gente lê, as revistas que a gente lê também, os panfletos que a gente recebe, as correntes do WhatsApp também que a gente recebe, né? Os golpes também que a gente recebe. Então, são várias questões que podem permear também, né, esses assuntos voltados aí à casa 3. Então, ainda dentro da temática da casa 3, a gente fala também das questões que nos propiciam estar em sociedade. Então, é a questão da educação, da capacidade que a gente tem de conseguir fazer cálculos, de conseguir escrever textos, de conseguir enviar mensagens, né? A própria questão da escrita é algo muito de casa 3. Então, por exemplo, se você tiver um Mercúrio casa 3, né? Também vai ter muito essa questão voltada para a escrita, negociação. Também pode ter também em relação à fala, também pode ser uma questão bastante que permeia o nosso cotidiano de um modo geral. Então, claro, né, que são várias temáticas aqui, eu tentei dar uma comprimida nas questões, né, para não ficar algo tão longo também, mas agora eu quero mostrar para vocês um mapa que é muito, muito, muito interessante, que é o mapa da Billie Eilish. E o mapa da Billie Eilish é bem interessante porque, quando a gente olha aqui para a casa 3 dela, a gente vê um Saturno retrógrado, complicadinho aqui, né, no mapa dela. Mas quando a gente observa as relações que esse Saturno faz aqui no mapa, a gente vê que, na verdade, ele atua de um modo bastante favorável para ela. E por que isso acontece? Aí que a gente vai entrar aqui em uma questão que é muito legal. Existe algo que a gente chama aqui de amizade, tá? Entre aqui a casa 10 e a casa 3. Por que a gente fala isso? Perceba que Saturno, ele tá num signo de Mercúrio, então, ou seja, Gêmeos é regido por Mercúrio. Mercúrio em si, que é o regente dessa casa, tá em uma casa que é regida por Saturno. Então, por mais que esses dois planetas, eles não formem aspecto entre eles, então, ou seja, eles não se enxergam, eles não estabelecem um vínculo, digamos assim, entre eles, né? Mas por um estar num signo de regência do outro, eles se apoiam nos seus assuntos. E como que isso se dá na carreira, né? Que é o assunto, casa 10 da Billie Eilish, né? E de casa 3, que representa os irmãos. Ela trabalha com o irmão dela, e o irmão dela é o principal produtor dela. Os hits que ela compõe, né? A forma como ela produz a música dela. Na verdade, por mais que ela seja essa grande figura, o irmão dela tem uma grande participação nisso. Tá, porque são eles, é o irmão dela que ajuda ela nas produções. Então o irmão realmente tem uma grande participação aqui no destino dela como um todo. E se eu não me engano, parece que é por influência do irmão dela que ela começou a cantar, porque antes ela não tinha muito esse interesse na música, né? Mas pela participação do irmão e pelo incentivo que ele fez para a carreira dela, digamos assim, musical, né? É que a gente tem hoje, né, a Billie Eilish. Então, outra questão que é bem interessante. Lembra que a gente comentou sobre a questão das redes sociais? Então, também esse Saturno aqui, né, que é bem interessante da gente ver como o Saturno também atua, tá? Nas questões que falam, né, sobre as mídias sociais, né? Mais uma vez voltado aqui também, né, a casa 10, ao ponto mais alto do mapa. Então, ou seja, né, a questão, né, das redes sociais, das mídias, né, é o que vai fazer, é o que traz essa fama para ela. E perceba esse Mercúrio praticamente colado aqui com o meio do céu.
né? Então, realmente, né? No meio do céu aqui. E o Mercúrio aqui coladaço no meio do céu aqui em cima, tá? Então, também é um testemunho muito, muito, muito favorável para a questão de fama e de projeção, digamos assim, né? Da carreira como um todo. Aí também um outro ponto que não é tão legal, digamos assim, né? Que é o que eu falo. Sempre quando a gente tem uma ativação de um maléfico, ainda mais quando a gente fala de Saturno, tá? Se ele estiver bem posicionado, se ele formar bons aspectos, né, com os benéficos, se ele tiver boas relações, digamos assim, né, ele vai atuar de um modo construtivo, mas ele vai cobrar um preço para conseguir exercer, digamos assim, esse seu lado mais construtivo ao invés de um lado mais destrutivo. E o que acontece que no mapa da Billie Eilish, acontece que ela tem uma condição chamada síndrome de Tourette, né, que vai trazer então uma disfunção, na verdade, na questão cerebral. Então ela vai ter alguns espasmos, algumas questões que vão trazer alguns prejuízos para o cotidiano dela. E veja aqui um Saturno de casa 3, retrógrado. E também, o signo de Gêmeos também, ele vai tratar esse lado mais desorganizado, digamos assim, né? Então, a questão, quando a gente olha para Saturno, que ele representa as articulações, os ossos, é através, então, de uns espasmos nas articulações, nos braços, nos joelhos dela, né? Então, ela vai ter alguns espasmos, tipo, em relação à cabeça, né? Aos braços, né? Aos joelhos, enfim, ele vai ter alguns movimentos involuntários também nesse sentido, tá? Então, de modo geral, é isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje. E também, de modo geral, como a casa 3, ela funciona, né, de acordo com o nosso mapa, de acordo com as coisas que permeiam o nosso dia a dia. Acho que das casas, essa aqui talvez seja a que tenha os simbolismos mais complexos, porque cabe de tudo ali dentro. Essas coisas permeiam, na verdade, o nosso cotidiano, né? Então, realmente, a casa 3 ela envolve muitos simbolismos, diversos simbolismos, né? Então, se você quiser ter essa leitura de mapa comigo, as informações estão aqui embaixo na descrição. Também, se você quiser ter acesso à aula completa, onde eu trato isso a fundo, explicando cada fundamento de cada coisa, eu tenho a aula disponível lá na comunidade Aurora. Então, entre lá se você tiver interesse de conhecer mais sobre astrologia tradicional. Beleza, gente? Falou, até o próximo vídeo e até mais. Falou!